todos nós temos consciência de que vivemos tempos difíceis. Basta ler as notícias, assistir os jornais, acompanhar os noticiários, que nós ficamos boquiabertos com o que ouvimos. Ouvimos com os nossos próprios olhos. Parece-nos que o mundo está de ponta cabeça. As coisas que estão acontecendo, irmãos, são inomináveis. São fatos que acontecem que nos arrepiam de tão grosseiros, de tão cruéis e numa inversão de valores jamais visto, jamais experimentada na história da humanidade. Tempos difíceis. E é exatamente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo que Deus quer manifestar o seu poder. Deus quer avivar a sua igreja. Deus quer trazer renovo para a sua igreja, para que ela esteja pronta, ela esteja preparada para enfrentar esse mundo hostil, esse mundo que cada vez mais se fecha para o Evangelho, pois está ficando cada vez mais difícil evangelizar. Já não temos mais liberdade para anunciar o Evangelho em qualquer lugar. Há uma perseguição velada acontecendo em nosso próprio país. Não nos enganemos. A igreja do Senhor Jesus precisa estar atenta e preparada para esta última colheita que Deus quer fazer na terra, pois os dias da volta de Jesus se aproximam rapidamente, velozmente. Por isso, amados irmãos, por estas razões eu quero, com a ajuda de Deus, com a assistência do Espírito Santo de Deus, presente aqui neste lugar, quero trazer uma palavra sobre avivamento. Há uma pergunta que não pode calar: por que o avivamento espiritual que necessitamos ainda não chegou? Queridos, eu não estou falando aqui de alguns movimentos que estão acontecendo por aí.
que nós poderíamos até compará-los a fogo na palha. É um culto em que há uma manifestação da parte de Deus, e algumas pessoas se empolgam, alguns crentes emocionados se comprometem, renovam suas alianças com Deus, mas quando o culto termina, voltam para casa, voltam as mesmas pessoas. Não há transformação de vida, não há mudança de atitude. São filhos e filhas de Deus que continuam na mesmice do Evangelho, por que não dizer na superficialidade do cristianismo. Vivemos uma geração de crentes superficiais. Eu sei que isso não é bom de ouvir, mas é uma verdade que precisa ser dita. Nós precisamos ser incomodados com a verdade da palavra de Deus, para que assumamos diante do Senhor um compromisso verdadeiro de servir a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, viver a vida abundante que Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Lamentavelmente, irmãos, quando olhamos para a grande maioria daqueles que se dizem cristãos, não conseguimos encontrar, perceber sinais desta vida abundante em Cristo Jesus. Não há muita diferença no comportamento com relação às pessoas que não professam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Não há muita diferença. Eu tenho conversado com pessoas cristãs, homens, casados, mulheres, jovens também, que se posicionam até mesmo concordando com algumas coisas que são próprias desse mundo, são ideologias deste mundo. Não se envergonham mais de dizer isso. Acham que o pastor é careta, ultrapassado, retrógrado. Hoje vivemos, ou devemos viver, um evangelho mais light, mais suave. Enfim, Deus é amor. Este é o grande argumento usado por essas pessoas. Deus é amor, pastor. Ele é um pai amoroso. É verdade. Ele é um pai amoroso. É um pai amoroso que tem um plano de salvação para cada um de nós. Mas lembre-se do preço que custou esta salvação que hoje nos
nos é oferecida gratuitamente. Foi o preço de sangue, a morte do seu único filho. Então a salvação, embora ela seja nos oferecida gratuitamente pela fé, não é de qualquer maneira que nós alcançamos essa salvação. A Bíblia Sagrada diz: desenvolvei a vossa salvação. Você foi salvo, agora você cuida da sua vida, obedecendo a Deus, vivendo os princípios e mandamentos da palavra de Deus, e não fazendo de conta. Porque o avivamento espiritual que necessitamos ainda não chegou. Primeiro vamos conceituar o que é avivamento espiritual. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido. Isso é avivamento. Vou repetir: avivamento é o ato de se avivar. É como se a pessoa estivesse vivendo uma vida letárgica, ou até mesmo morta. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo. Você está vivo? Você precisa se tornar mais vivo ainda, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Quer dizer, todo mundo vai ver que você é uma pessoa avivada. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja volta-se para Deus, buscando a sua presença de maneira intensa e profunda. Percebem, irmãos, que avivamento não é uma coisa superficial, é algo intenso, profundo, que mexe com as nossas entranhas, que transforma a nossa vida. Percebem que o avivamento é uma intervenção de Deus, através do seu Santo Espírito, na vida da pessoa, na vida da igreja, na vida da cidade ou de uma nação. E esse avivamento só Deus pode realizar. Nenhum homem, por mais santo que ele seja, não pode provocar um avivamento. Alguns princípios importantes e verdadeiros sobre avivamento. Primeiro, o avivamento não acontece de qualquer maneira e nem por qualquer movimento promovido por pregadores, mensageiros ou grupos ditos avivalistas. Quando você ouvir, olha, um grupo avivalista está em tal lugar, não acredite. Não é assim.
não agenda um avivamento. É Deus, é na hora de Deus. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, avivamento é uma obra de Deus em seu povo. É uma vivificação, é voltar ao primeiro amor, é retornar ao caminho que havia sido abandonado, é desfrutar como outrora da intimidade com Deus, é ficar entusiasmado com o privilégio de reunir-se com o povo de Deus para adorar aquele que é digno. Avivamento não é inovação, é volta. Não é um evento produzido pelo homem, mas é uma mudança de Deus aplicada no homem. Aleluia, Deus. Aleluia. Isso é avivamento. Uma pessoa avivada, ela tem prazer em ir à igreja. Ela não permite que obstáculos, impossibilidades, desconfortos o impeçam de ir à igreja, de reunir com o povo de Deus para adorar a Deus, que é digno de todo louvor. Queridos, o avivamento, ele vem de cima, dos céus, e é produzido por Deus, pelo seu Espírito Santo. Avivamento é obra exclusiva de Deus, não emerge da terra, procede do céu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Olhar horizontal, não vem socorro. O meu socorro vem do Senhor. O avivamento também vem do Senhor. Avivamento não é obra humana, mas ação divina. Só Deus pode soprar sobre o seu povo o alento de vida. Charles Finney, esse homem de Deus que viveu entre 1792 a 1875, grande avivalista, esse é. Ele disse o seguinte sobre avivamento: o avivamento é o uso correto dos meios adequados. Os meios que Deus prescreveu é que produzem avivamento. Caso contrário, Deus não os teria prescrito. Então é Ele quem manda no avivamento, é Ele quem prescreve o avivamento, é Ele quem produz o avivamento. Talvez você pergunte: que meios são esses, pastor, para que o avivamento ele aconteça, para que ele chegue até nós? As condições indispensáveis para quem busca avivamento, segundo os princípios de Deus, nós encontramos no texto bíblico que nós vamos ler agora, um texto muito conhecido, mas que nós precisamos mergulhar nesse texto mais profundamente. Nós precisamos prestar atenção ao que diz a palavra de Deus, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13, 14 e 15. Diz assim o texto bíblico, versículo 13. Deus diz para Salomão, vocês lembram
que o contexto aqui é que Salomão havia construído um templo em Jerusalém, magnífico templo. E chegou o dia da inauguração do templo. E nesse dia da inauguração do templo, Deus, o próprio Deus, apareceu de noite a Salomão e disse o seguinte: preste bem atenção a essas palavras, versículo 13. Ainda no versículo 12: ouvi sua oração e escolhiste lugar para mim como um templo para sacrifícios. Deus disse isso para Salomão. Mas versículo 13: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga para ir um pouco. Deus diz para Salomão: Salomão, está certinho, você construiu esse lindo templo, mas você precisa de algumas diretrizes para que funcione de verdade aqui esse templo e aconteça coisas maravilhosas aqui. E Deus apresenta a Salomão uma situação difícil. Ele diz: se eu fechar o céu, olha aí, irmãos, Deus é o único que pode abrir os céus e derramar, e Ele também pode fechar. Glória a Deus, glória a Deus. Ele também pode fechar. Mas ele diz: se eu fechar, ele está falando hipoteticamente aqui, se eu fechar o céu para que não chova. Aí vocês sabem, quando não chove, o que é que acontece? Não há colheita. Não havendo colheita, vem a fome, vem as dificuldades, vem os problemas. Tudo de ruim acontece quando não há chuva. Graças a Deus que Deus está mandando um grande inverno sobre o nosso país, especialmente sobre o nosso Ceará. Mas Deus poderia fechar, como Ele tem fechado em alguns anos. O que Deus diz aqui é muito significativo, e aqui também ele é muito pedagógico nesse texto. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Salomão: se acontecer de virem as dificuldades, de virem os problemas, de acontecerem os problemas, vocês precisam fazer alguma coisa para que haja uma mudança. Aí ele começa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Glória a Deus. Nós encontramos nesse texto, irmãos, algo muito importante para o nosso ensino. Deus disse a Salomão: se eu fechar esses fatos e acontecimentos trágicos que afetaram Israel, foram por causa do pecado e da desobediência aos mandamentos de Deus. A Bíblia nos conta toda a história do povo de Israel. Eles desobedeciam, se afastavam de Deus, cometiam todo tipo de pecado, de idolatria. Deus fechava os céus, as bênçãos não aconteciam, até que o povo voltasse a buscar a Deus.
Geralmente, uma situação de pecado e desobediência generalizada se torna uma pré-condição para que haja um avivamento, irmãos. Olhemos para o mundo ao nosso redor, olhemos para o que está acontecendo em nosso país, o que vemos quanto pecado, inversão de valores, ideologias. Mas a despeito de tudo quanto está acontecendo de ruim neste mundo, Deus continua o mesmo, cheio de bondade e de misericórdia. Ele quer mudar esse quadro de nuvens negras que pairam sobre o mundo, especialmente sobre o nosso Brasil. Deus quer transformar essa situação de miséria e calamidade espiritual, derramando do seu Espírito sobre toda a carne e trazendo nova vida e paz para todos aqueles que nele creem. Apesar deste quadro que se apresenta, apesar de todo o pecado, apesar de tudo que está acontecendo, Deus continua sendo um Deus misericordioso e bondoso. Glória a Deus. E Ele está disposto a abrir os céus e derramar não somente a chuva, a água que molha, que rega a terra, mas derramar a chuva do Espírito que rega os nossos corações, Aleluia. que vivifica as nossas almas, que nos levanta do abatimento, que nos fortalece as forças, que nos dá ânimo novo. E é exatamente, irmãos, no meio desse turbilhão de acontecimentos, de coisas graves que estão acontecendo, que tudo está pronto, tudo está preparado para essa visitação do Espírito de Deus, para este avivamento que tanto nós necessitamos como igreja, como povo de Deus. Amém, meu Deus. Com base bíblica para isso, podemos tomar a mesma promessa que Deus fez a Salomão por ocasião da inauguração do templo em Jerusalém. Podemos seguir os mesmos princípios, obedecer aos mesmos mandamentos e cumprir os mesmos pré-requisitos. E certamente o avivamento virá, o Espírito de Deus será derramado em nossos corações e as nossas vidas serão impactadas pelo poder transcendente e sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Talvez você pergunte quais são esses pré-requisitos ou condições para que o avivamento chegue até nós. Em primeiro lugar, irmãos, humilhação diante de Deus. Diante de uma situação decadente, de um estado de frieza e letargia espiritual, que clama por soluções efetivas, humilhar-se é a primeira condição para o avivamento. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar diante da grandeza e majestade de Deus, todos os seres humanos, todos os seres do universo, tanto dos céus quanto da terra, sejam anjos, sejam homens, todos devem encurvar-se aos pés e prostrados adorarem ao Senhor. Aleluia. Todos os seres são convocados a se prostrarem e adorarem ao Senhor, quanto mais a igreja do Senhor. Quanto mais eu e você, querido irmão. Amém. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Sempre que Israel humilhou-se e obedeceu ao Senhor, estando quebrantado na sua misericórdia, o Senhor o abençoou, o restaurou e lhe deu vitória, mandando avivamento para seu povo.
Essa pré-condição não era requisito apenas para Israel, é pré-requisito para hoje, para todo homem ou mulher, para todas as igrejas que sentem a necessidade de um avivamento e desejam vê-lo acontecer nesses dias trabalhosos que nós estamos vivendo em nossos dias. Um povo que se humilha tem uma noção da sua fragilidade e reconhece a soberania de Deus. Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. Aleluia. Se humilhar é se esvaziar do orgulho, é deixar de confiar na própria força. O orgulho é um mal, é um pecado que afeta muita gente, irmãos, dentro da igreja. E eu não estou falando apenas do orgulho de ter mais grana, de possuir um carro mais novo, mais caro, uma casa melhor. Ao orgulho espiritual. O orgulhoso, espiritualmente falando, é aquele que se acha mais crente do que os outros, mais santo do que os outros, mais merecedor do que os outros. Isso é pecado. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará no dia certo, no tempo certo. É Ele quem exalta. Aleluia. Não espere receber a honraria do homem, Amém. mas deseje ser honrado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia, Jesus. Quando o homem se humilha diante de Deus, Deus o exalta. O salmista, no Salmo 99, versículo 5, ele diz: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Aleluia. Glória a Deus. Tem tanta gente se prostrando diante de santos que não são santos. Imagens esculpidas, talhadas pelos seres, pelo homem. Diante desses não devemos nos humilhar, nos ajoelhar, nos prostrar, mas diante daquele que é santo. Glória a Deus. E nós estamos na presença dele, amados. Aleluia. Ele está aqui presente. Ele te vê. Aleluia. Ele conhece tudo ao seu respeito. Ele sabe por onde você tem andado, os pensamentos que passam na sua mente, no seu coração, os desejos mais ocultos do seu coração. Ele sabe, porque Ele é um Deus onisciente. Ele é santo, e diante dele nós devemos nos humilhar. Se nós queremos um avivamento, que nós queremos um despertamento de Deus, se nós queremos receber uma unção poderosa, sobrenatural de Deus na nossa vida, nós precisamos nos humilhar. Amém. Diante dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Um segundo pré-requisito para que o avivamento chegue, irmãos, é a oração. O que diz o texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A oração é a maneira mais comum de alguém comunicar-se com Deus.
Você tem se comunicado com Deus diariamente? Ou você é daqueles que procura Deus somente quando a coisa está apertada, quando a coisa fica feia, quando chega a dor, a perda, o sofrimento? Qual é a qualidade da sua comunicação com Deus, da sua vida de oração? Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Se você quer um avivamento na sua vida, se você quer um avivamento na sua igreja, esse avivamento precisa começar por você, na sua casa, no seu quarto de oração, se humilhando diante dele. Amém. E isso é para pastor, para presbítero, para diácono, para todos nós. Aliás, começa de nós. Amém. Se você ler lá o livro do profeta Joel, os sacerdotes são convocados a serem os primeiros a se humilhar diante de Deus, rasgar seus corações diante de Deus. Jamais haverá avivamento sem oração. A oração é um exercício de quebrantamento para entrarmos na presença do Senhor. Se para Israel a oração era o meio pelo qual o povo humilhado e quebrantado diante de Deus podia dirigir-se a Ele, suplicando a sua bênção e o seu perdão, para resolver crises espirituais e morais que afligiam o seu povo, imagine nos dias atuais, quando grande parte dos que se dizem cristãos não dão valor à vida de oração e preferem ocupar o tempo precioso com coisas supérfluas, como entretenimento, redes sociais, que além de não ter valor, nenhum valor para a vida cristã, são armadilhas para o seu afastamento da presença de Deus. Ai, irmãos, enquanto nós cristãos estivermos passando tanto tempo em redes sociais, e diminuindo o tempo que deveria passarmos em oração na presença de Deus, o avivamento não vai chegar. Mas eu estou aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, para lhe dizer isso, meu irmão. Levante-se como filho de Deus, posicione-se como bom soldado de Jesus. Aleluia, Jesus. Não permita que estas coisas dominem a sua vida. Roube o seu tempo precioso, que você deveria usá-lo no estudo, na meditação da palavra, na oração diante de Deus, num relacionamento de intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. E isso só depende de você, meu irmão. Isso não depende do pastor da igreja, não depende da igreja, não depende dos seus pais, não depende do seu discipulador, depende de você tomar uma decisão, de você se posicionar, de você dizer não para estas coisas e dizer sim, eu vou me envolver mais, eu vou me dar mais, eu vou me comprometer mais, eu vou orar mais, eu preciso me humilhar mais diante de Deus, para que Ele ouça do céu e derrame bênçãos que Ele tem para a minha vida, que estão sendo impedidas por causa do meu comportamento, por causa da minha negligência, por causa da minha incredulidade, por causa da resistência
deixe que há no meu coração. Glória a Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meus irmãos, precisamos aproveitar as oportunidades. Amém. Cada dia que Deus nos dá de vida é uma grande oportunidade. Verdade. Não vamos ficar arranjando desculpas, levantando muros de impossibilidades na nossa vida. Eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo, eu tenho muito negócio para fazer, eu tenho que fazer isso, aquilo. Aí apresenta uma lista, um muro de impossibilidades. Sabe o que a Bíblia diz para estes que apresentam estes argumentos? O homem é indesculpável diante de Deus. Não há desculpas, irmãos. Deus não se deixa levar pelos nossos argumentos. Ele é o Senhor. Aleluia. É do jeito dele. Glória a Deus. É do jeito que ele prescreveu. Ele é o Senhor da palavra. Ele é o Todo-Poderoso. O que ele diz, ninguém pode contestar. Pense nisso, medite sobre isso. O terceiro pré-requisito para que o avivamento chegue até nós: buscar a face do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Neste terceiro pré-requisito para avivamento, a estrutura gramatical da oração é diferente. É algo mais profundo. Orar pode ser tão somente expressar o que se quer obter de Deus por meio de palavras ditas com os lábios. Pode ficar só nisso. Buscar a face do Senhor indica uma atitude mais profunda. Buscar é se esforçar, é ter iniciativa. Você tem muita coisa para fazer, você tem muita coisa para resolver, mas você toma a iniciativa, você se esforça. Não, agora deixa tudo aqui, eu vou fazer isso, eu vou para a presença de Deus, eu vou buscar a face de Deus. Aleluia, glória a Deus. O suplicante, além de orar, quando ele busca a face do Senhor, ele esforça-se mais para alcançar o que deseja. Um povo que crê no Senhor não pode ficar apenas aguardando que Deus lute em seu favor, de maneira descomprometida. Buscar a face do Senhor requer comunhão, esforço e dedicação a Ele. Amém. Deus se compromete com aquele que tem compromisso com Ele. Desse modo, o avivamento requer oração e busca pela face do Senhor de forma intensa e comprometida com Deus. Em quarto lugar, irmãos, ou quarto pré-requisito para que o avivamento que tanto necessitamos chegue até nós: conversão sincera dos pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
para que um avivamento seja enviado por Deus, existe mais uma pré-condição, que é o abandono dos maus caminhos. Os maus caminhos, irmãos, nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. Sabiam disso? Os maus caminhos nos tornam vulneráveis a qualquer tipo de ataque do inimigo. O inimigo fica na espreita. Se você for andando pelo mau caminho, você fica vulnerável. O ataque vai acontecer. O inimigo, ele não dorme, ele vive ao derredor, disse Jesus, rugindo como um leão, vendo a quem ele possa tragar. O que vai nos proteger é viver uma vida de comunhão com Deus, se humilhando, é orando, é buscando a face do Senhor, é se afastando dos maus caminhos. Se afastar dos maus caminhos é abandonar as velhas práticas. Tem gente que está há muitos anos na igreja, mas as velhas práticas ainda estão presentes na vida dessas pessoas. Os velhos hábitos, as velhas conversas, as velhas maneiras de ser. Se afastar dos maus caminhos e abandonar as velhas práticas é converter, literalmente, é alinhar-se nos caminhos do Senhor. Não é maus caminhos agora, são os santos caminhos de Deus. Meus irmãos, Deus age no meio do povo, da igreja, que se coloca de joelhos, que se humilha e se afasta dos maus caminhos. Aleluia. Meus queridos irmãos, uma vez despertados para a nossa necessidade de avivamento, precisamos fazer alguma coisa. Nós estamos aqui sendo instruídos sobre a necessidade de um avivamento nas nossas vidas, mas não podemos ficar só nisso. Nós precisamos fazer alguma coisa para que isso aconteça, e os passos são estes: humilhar-se, orar, buscar a face do Senhor, se afastar dos maus caminhos. Não pode haver avivamento antes que confessemos os nossos pecados, deixemos nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Atente para o que diz o salmista no Salmo 66, versículo 18. Ele diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. A presença do pecado na vida de uma pessoa impede que suas orações sejam ouvidas por Deus. Essa pessoa precisa confessar o seu pecado, se arrepender, confessar, pedir a misericórdia de Deus. Aí então não haverá impedimentos, a sua oração será ouvida. Na verdade, podemos dizer que a pessoa ora e Deus ouve, mas Ele não atende. Lembram-se do que disse o profeta Isaías, falando da parte de Deus. Deus manda para o povo um recado para Israel, através do profeta Isaías, e ele diz o seguinte: eis que o meu braço não está encolhido para que não possa abençoar, e nem meus ouvidos agravados para que não possa ouvir,
mas são os vossos pecados que fazem diferença entre mim e vós, que fazem separação. Percebem, irmãos? Vocês estão entendendo o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz para nós? O que nós precisamos fazer? Os consertos que nós precisamos fazer para que nós possamos experimentar o avivamento. Sabe por que o avivamento é importante, irmãos? Porque lá no céu só entra avivado. Glória a Deus. Lá no céu não entra crente morno. Lá no céu não entra gente fria. Lá só entra gente avivada pelo Espírito de Deus. Portanto, precisamos buscar o avivamento. Provérbios 28 e 13. Quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia de Deus. Como a Bíblia é clara, como Deus não quer que ninguém fique com dúvidas. A palavra de Deus, ela é tão clara, tão objetiva. Nós cantamos aqui um hino maravilhoso, nós vamos cantar daqui a pouco no encerramento do culto novamente, que diz que ela é luz, Deus é luz na escuridão. Aleluia, Deus, aleluia. Ela é tão clara, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, para que eu não tropece. Quando o Senhor Jesus encontra lugar no coração das pessoas que desejam vencer o pecado, o estado de frieza, de mornidão ou de decadência espiritual, e essas pessoas atentam para as condições exigidas pela palavra de Deus, o avivamento chegará e se manifestará de maneira efusiva e poderosa na vida da igreja do Senhor. Aleluia. E o texto de 2 Crônicas 7, 13, 14 e 15 termina com 3 promessas de Deus para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Primeira promessa de Deus: Deus ouve o clamor do povo arrependido. Glória a Deus. Deus ouve o clamor do homem arrependido. Deus ouve o clamor da mulher arrependida, do jovem arrependido, da moça arrependida. Ele diz: então eu ouvirei dos céus. Olha, irmãos, o céu é perto? Eu acho que não, mas Deus é Deus. Ele diz: eu ouvirei dos céus. A gente fala aqui bem baixinho: meu Deus, Ele está ouvindo, só Ele, porque Ele é Deus. Ele diz: eu ouvirei dos céus. Que maravilha, irmãos, que notícia linda! Deus promete ouvir dos céus. Quando tudo parece perdido por causa do desvio, da apostasia e das afrontas à santidade de Deus, surge uma luz no fim do túnel que me enche de esperança. Deus diz: eu ouvirei do céu. Isso nos faz lembrar também o que ele diz através do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, quando ele diz: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Oh, aleluia, glória a Deus, irmãos. Não tem como a gente não se empolgar, não tem como a gente não ficar super feliz e alegre em estar meditando em coisas tão preciosas. Deus promete ouvir no céu, Deus promete nos responder e nos mostrar coisas grandiosas, insondáveis, que nós não conhecemos.
na terra pode mudar a realidade espiritual em decadência. Pelo contrário, todas as coisas contribuem para piorar a situação moral e espiritual de um povo caído. Todavia, quando há conscientização do pecado, da hipocrisia e do afastamento da vontade da palavra de Deus, então o Senhor ouve dos céus, de cima do seu alto e sublime trono. Avivamento espiritual é como chuva, jamais ela sairá debaixo da terra, ela vem de cima, ela vem do céu. Glória a Deus. A segunda promessa, irmãos, para a gente terminar, a segunda promessa que Deus faz, após Ele apresentar os pré-requisitos para o avivamento, Deus perdoa os pecados do povo. Ele diz: e perdoarei os seus pecados. Ele não somente vai ouvir dos céus, mas Ele promete também perdoar os nossos pecados. Perdão na Bíblia significa absorver, neutralizar, fazer desaparecer, não condenar alguém pelo erro que cometeu. O perdão divino é uma bênção concedida por Deus e não atribui culpa pelas ofensas daqueles que se arrependem e creem nele. O perdão de Deus é uma dádiva de sua graça, é um favor que não merecemos, mas que Ele nos dá, Ele nos oferece. Perdão. E em terceiro e último lugar, ou terceira promessa de Deus, lembram? Deus apresenta algumas condições para o avivamento acontecer. Depois Ele faz promessas. Ele promete ouvir dos céus, Ele promete perdoar os nossos pecados, e em terceiro lugar, Deus promete que os seus olhos e ouvidos estarão atentos. De hoje em diante, diz o Senhor, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Que promessa linda, maravilhosa, poderosa. Você já pensou nesta condição privilegiada de estar sob o olhar vigilante do Pai? Você já pensou nessa condição privilegiada de estar sob o olhar vigilante do Pai Celestial? Não é qualquer pessoa, não é o seu pai terreno, igual o filho pequeno que ainda é dependente, que não se sente seguro quando está sob o olhar do seu pai. Agora imagine você sob o olhar do Pai Celestial. Glória a Deus. Você já pensou quão grande é a honra de ter suas palavras, suas petições ouvidas e atendidas pelo Pai Celestial? É exatamente isso, irmãos, que Ele está dizendo. Mas para que isso aconteça e seja uma realidade na sua vida, você precisa fazer a sua parte. Vamos lá novamente a nossa parte. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos. Então Ele fará o que prometeu, ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e te abençoará nos altos céus. Em outras palavras, o avivamento chegará a você. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Estás aqui, vindo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
Esse é o nosso Deus. Ele é luz na escuridão. Ele é um Deus de milagres. Ele é misericordioso. Ele ouve dos céus. Ele perdoa os nossos pecados. Ele endireita os nossos caminhos. Ele perdoa os nossos pecados. Você está diante dele. E nada nós podemos ocultar de Deus. Nada nós podemos esconder dele. Faça uma rápida reflexão sobre a sua vida como crente, como filho de Deus, como filha de Deus. Você tem se afastado dos maus caminhos? Você tem se humilhado diante de Deus? Você tem orado? Você tem buscado a face do Senhor? Se você tem feito isso com diligência, com um coração sincero, Deus continue te abençoando. Continue firme, porque o avivamento está chegando na sua vida, na hora de Deus, no tempo de Deus. Mas se você tem negligenciado estas coisas, você tem orado pouco, você não tem se humilhado diante de Deus, você não tem confessado os seus pecados, não tem se afastado dos maus caminhos, Deus te dá agora, aqui e agora, uma oportunidade para você fazer um concerto com Ele. Não saia daqui sem fazer esse concerto. Não volte para a sua casa como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse ouvido a palavra de Deus lhe conclamando para uma nova atitude. Conserte a sua vida com Deus, renove a sua aliança com Deus. Ele é misericordioso, Ele perdoa, Ele restaura, Ele renova, Ele aviva, Ele lança luz na escuridão. Mas não deixe que a mesmice da sua vida como cristão continue. Deseje mudanças, queira, peça mudanças a Deus hoje à noite, em nome de Jesus. Aproveitai as oportunidades, diz a palavra de Deus. Hoje é uma oportunidade. Eu não quero forçar ninguém, esta é uma obra do Espírito Santo. Mas você aí no seu lugar,
você está. Deus está te vendo. Deus está sondando o teu coração. O Espírito de Deus está falando com você. Decida-se. Queira melhorar. Queira mais intimidade com Deus. Aí no seu lugar mesmo, faça uma oração a Deus. Se você desejar se ajoelhar aí no seu lugar, se ajoelhe. Se não, continue em pé, mas com seus olhos fechados, com seus pensamentos em Deus. Ligue-se a Deus. O culto já está terminando. Não tenha pressa de correr para casa. Aproveite esses momentos finais do culto para fazer um concerto de vida com Deus. Fale com Deus. Abra seu coração. Diga que você precisa dele. Diga com as suas próprias palavras: eu não posso dizer por você. Não vale outra pessoa dizer por você. É você e Deus. Não importa quem você é, quantos anos de crente você tem. Este é o momento seu com Deus, na presença de Deus. Pai, aqui estamos. Somos teus filhos. Precisamos de ti. Nós temos ouvido a tua palavra hoje à noite, Senhor. O Senhor tem falado ao nosso coração e tem nos mostrado tanta coisa que precisamos entender, precisamos colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor. Nós desejamos um avivamento, Senhor. Não permita que nós mesmos sejamos um impedimento para que o avivamento não aconteça. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós levantamos nosso clamor a Ti, Senhor. Nós queremos buscar verdadeiramente a Tua face. Queremos ter intimidade com Deus. Senhor, queremos seguir os teus santos caminhos e nos afastar de todo caminho mau. Ó Deus, ouve do céu como tu prometestes. Ouve do céu. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos cura, Senhor, nos sara. Que os teus olhos estejam atentos e os teus ouvidos atentos à oração que a Ti fazemos neste lugar. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós. Derrama Teu Espírito, Senhor, sobre este homem que está orando e derramando o seu coração diante de Ti. Ouve, Senhor, o clamor desta mulher que te suplica, ó Deus, por um avivamento na sua vida, por um renovo de Deus. Ó Senhor, ouve dos céus e derrama, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, sobre nós, como igreja aqui reunida nesta noite, ó Deus, em que estamos aqui em Tua presença. Deus, abre os céus e derrama poder do alto, poder transcendente, poder sobrenatural de Deus, e levanta, Senhor, o nosso ânimo, vivifica, Senhor, a nossa alma, fortalece, ó Deus, as nossas forças, levanta o fraco, o abatido, Senhor,
para o teu povo. Deus, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, o nosso olhar está posto em Ti, pois é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem o nosso livramento, que vem a nossa proteção. Deus, ouve do céu e atende, meu Pai, que a Tua mão poderosa esteja sobre este lugar, sobre a vida de todos quantos estão aqui orando, estão suplicando. Atende do céu, Pai, derramando Tuas bênçãos, derramando a Tua graça, concedendo o Teu perdão, ó Deus, restaurando a nossa sorte, meu Senhor. Porque Tu disseste, Senhor, que se o Teu povo se humilhar, orar, buscar a Tua face, se arrepender dos seus maus caminhos, Tu prometeste ouvir do céu, Tu prometeste perdoar os pecados e restaurar a nossa sorte. Tu és o Deus da palavra, a Tua palavra se cumpre, Senhor, a Tua palavra não volta atrás, ela cumpre para o qual ela foi enviada. Deus, nós Te louvamos por quem Tu és, Te louvamos por quem Tu és um Deus misericordioso e bondoso, Tu és um Deus cheio de amor e de graça e de verdade. Te louvamos, Te exaltamos e diante do Senhor nos prostramos e adoramos aquele que é digno, que é santo, fiel, verdadeiro, que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do qual nós oramos, em nome do qual nós suplicamos estas bênçãos. Amém. E graças a Deus. Aleluia. José Antônio, está ali aquele casal ali, cabelos brancos, servos do Senhor Jesus. Deus abençoe, obrigado por terem vindo. Ah, está ali, a minha sobrinha, Rebeca, pronto, está ali. Deus abençoe, Rebeca, graças a Deus. Vamos agora nos despedir. Levantem suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, o poder e as eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus aqui reunido, hoje e para todos sempre. Amém. Deus